Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2018 nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Claudionor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Sobriedade na Obra de Deus. Então, sobriedade, então vem de sóbrio. Esta palavra sóbrio significa moderado, estar calmo, sereno, controlado. Podemos dizer estar equilibrado, estar com todas as suas faculdades mentais, em ordem, em equilíbrio. Então nós vamos estudar essa moderação ou sobriedade na obra de Deus. Para se fazer a obra de Deus, então, precisa-se estar sóbrio. No linguajar popular, quer dizer aquele que não está bêbado, aquele que não está sem controle, aquele que não age impulsivamente, mas tem aí um domínio próprio, tem um controle de suas faculdades mentais. Vem aí da palavra nefo no original grego. O seu antônimo seja a palavra contrária, lá no hebraico, seria então a palavra bêbado. No original hebraico é shikor. Vem a palavra shakar, que significa aí bêbado, beberrão, embriagado, intoxicado. Aí tem a palavra metuso, bêbado também, intoxicado. Então são várias palavras que nós vamos ver que é o contrário aí, então, da palavra sobriedade. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E já no grego, então, essa palavra é metusko, que tem o significado, então, de ficar bêbado, intoxicado, tonto, então fora de controle, de domínio. E a palavra aqui, vinho, é a palavra oinos, que significa tanto vinho alcoólico, como também, às vezes, é usado como vinho que não é alcoólico. A diferença aí vai ser na fermentação. Quando é alcoólico, é um vinho que foi fermentado. E quando não é alcoólico, um vinho que não foi fermentado ainda. A diferença é essa. Se ficar um tempo guardado, ele vai fermentar porque tem açúcar ali, e os gases vão se formar, vai haver uma fermentação ali, então ele vai se tornar alcoólico. Agora, quando ele é retirado da vinha, então aquele conjunto de parreira de uva, então aquele conjunto de videiras, que aqui no Brasil muita gente fala assim, uma parreira de uvas, então a videira. Então o produto da vinha foi traduzido como vinho. Então nós, como brasileiros, nós entendemos vinho como bebida alcoólica. Então deveria ser dito assim: Jesus transformou a água em suco de uva, ou seja, um suco retirado da videira ou da vinha, mas que ainda não fermentou. Então, um suco novo, sem fermentação. E quando fala de bebida alcoólica, então seria o suco de uva que fermentou e muitas vezes ainda se acrescenta álcool a esse vinho fermentado. Essa dissolução aí, a vida descontrolada, no grego é azotia, então seria um descontrole, uma falta de direção, falta de estar com as faculdades mentais corretas, em funcionamento correto.
Então Paulo está dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda. Então fala da bebida alcoólica, mas fala também de agir sem o controle, mesmo que não tenha bebido a bebida alcoólica. Então aqui tem esses dois significados. Então Paulo está dizendo que aquele que não tem controle sobre si para fazer a obra de Deus, então ele vive como um bêbado, né? Como alguém sem controle, sem direção, sem as faculdades mentais agirem corretamente, sem estar debaixo do domínio, da direção. Aqui ele vai continuar falando sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Então ele fala aí a palavra plero, que significa estar cheio, né? Completo, controlado, abastecido, vamos dizer assim, afundado, né? Dentro, controlado totalmente. Então ele vai falar pelo Espírito Santo. Então nós devemos buscar a direção e o controle do Espírito Santo sobre nós. É isso que Paulo está dizendo. É como se ele dissesse a alguém que quer se embriagar com vinho. Ele disse: olha, ao invés de você se embriagar com vinho, embriague-se do Espírito Santo. Então, olha só, você quer ficar totalmente cheio de alguma coisa e ficar assim controlado por outra coisa? Então, ao invés de você se deixar controlar pelo vinho, que vai acabar fazendo você se meter em contendas, em brigas, né, discussões, você fazer ao contrário da obra de Deus, então você se encha do Espírito Santo e deixa que ele entre no controle total seu, e você vai fazer aquilo que ele comandar você a fazer, aquilo que ele dirigir você a fazer. Então veja só que Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus era guiado pelo Espírito Santo, olha, Jesus cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Então, olha só, controlado, né, pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Então você vai ver Paulo, por exemplo, viajando e vai dizer: o Espírito de Jesus, o Espírito Santo me impediu de ir a tal lugar, o Espírito Santo me conduziu a tal lugar. Então é viver controlado, direcionado pelo Espírito Santo. A verdade prática é diz: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Então, para nós assumirmos uma posição de uma liderança cristã, um trabalho cristão, uma obra de Deus, né, a própria vida cristã, então nós não podemos ter contato com aquilo que nos tira de uma vida equilibrada, de um domínio, de uma direção do Espírito Santo. Então nós temos que nos esforçar para sermos controlados, dirigidos, movidos pelo Espírito Santo, e não nos permitir ser direcionados por instintos, né, humanos ou até mesmo diabólicos. Então nós não podemos permitir o domínio, veja bem, da nossa natureza humana e pecadora sobre nós. Então, se nós somos cristãos, somos nascidos de novo, não podemos permitir que as coisas antigas, a nossa vida antiga, nossa vida pecaminosa, tome domínio sobre nós. Então nós temos que sempre o quê? Nos encher do Espírito Santo para que ele possa nos direcionar, para que ele possa, vamos dizer assim, até uma palavra interessante, nos dominar. Ou ainda podemos usar uma palavra mais forte, nos possuir. Então veja só, o Espírito Santo vai então se tornar dono, proprietário, vai nos dominar totalmente para que nós possamos fazer aquilo que ele deseja que nós façamos, para que nós possamos falar aquilo que ele deseja que nós falemos. Olha só, é um controle, então uma direção seguida que nós vamos ter sempre do Espírito Santo sobre nós. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está aí no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 11, e vamos ver a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, que diz:
Levítico 10, 8 diz assim: falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que os senhores têm falado pela mão de Moisés. Agora 1 Timóteo 3:1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então aqui nós temos uma exigência para o antigo sacerdócio levítico e uma exigência para o sacerdócio cristão. Então podemos dizer assim. E em todas as duas existe aí uma exigência quanto à bebida alcoólica. Então está proibindo a bebida alcoólica. Se você disser assim, não, mas aí está proibindo só não beber lá, não pode beber, é lá quando estiver dentro do tabernáculo. Então olha só, aí você vai dizer assim, não, mas o Novo Testamento está dizendo apenas que não beber muito. Então é um entendimento que muitos hoje acompanham esse entendimento. Mas não existe esse entendimento na Bíblia. Porque se nós olharmos em Provérbios, por exemplo, nós vamos ver que não é assim que ensina lá. Olha o que diz Provérbios 23, 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então aqui dá um retrato do que é na bebida alcoólica. Está dando um retrato claro daquele que vai beber o vinho que está fermentado, né? Que está com teor alcoólico. E ainda diz que nem olhe para ele. Parece lá vermelhinho, bonito no copo. Mas ainda compara com a cobra que vai te morder. Então olha só, não é apenas beber um pouquinho ou muito, mas é beber uma bebida alcoólica. Por quê? Já se descobriu, por exemplo, que alguém dirigindo um carro, se ele tomou aí um copo de vinho, ele pode matar uma pessoa por causa desse um copo de vinho que ele bebeu. Quantos ficam embriagados com um copo de cerveja? Porque não existe como você dizer, não, esse tanto aqui a pessoa não vai ficar bêbada. Não existe isso. Tem gente que fica bêbado com um copo de cerveja só. Um copo de vinho só. Então não existe isso de afirmar que a pessoa não vai perder o seu controle devido a ter bebido apenas um copo de bebida alcoólica. Pode ser que tenha um dia que esse um copo não vai fazer esse efeito tão devastador, mas pode ser que um dia vá fazer. Então quando você bebe, você está assumindo um risco de matar alguém quando você vai dirigir um veículo. Olha só. E é isso que a lei diz. Então você que diz, não, eu bebo moderadamente, um pouquinho só. Não importa, esse um pouquinho começa com um pouquinho e depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega dia que é uma festa, aumenta mais. E assim. E você sem perceber acaba se tornando um alcoólatra. É assim que funciona.